nós. Ai, cantuinha. Aleluia, Deus. Sobre os seus pés, com mão de profeta em direção à serva do Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Esta noite, Deus, usa poderosamente a tua filha. Meu Deus, usa os lábios dela para falar com cada um de nós, Pai. Senhor, peleja dela a tua filha. Senhor, amarra valente em direção à tua serva. Não permita que nenhum espírito maligno, se porventura entrou neste lugar, saia em nome de Jesus. Eita, e fica somente a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Recebe a serva do Senhor com palmas, amém. Jesus, Deus de poder e de glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Com a paz do Senhor Jesus, amém. Amém. Quero agradecer primeiramente o Senhor por essa oportunidade. Que Deus abençoe cada um dos pastores desta casa. Quero agradecer aí pelo convite, pela confiança. Que Deus abençoe a varoa de Deus aí pelo convite. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro de Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Senhor. Amém. E depois nós vamos estar lendo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 10, igreja, perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam o livro de Gálatas? A palavra do Senhor diz assim: a preocupação com os Gálatas. Versículo 8, queridos. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Louvado seja Deus. Vamos ler lá no livro de 1 Samuel. Contigo para orar ao Senhor. Amém? Amém. Pode assentar louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a ti, Senhor. Queridos, quantos ainda querem ouvir Deus falar nessa noite? Porque quando eu pergunto para você, quantos ainda querem ouvir Deus falar nessa noite? É porque por 2 vezes que eu fui falar de mim, eu acabei sendo envergonhada. Porque muitas das vezes, queridos, nós não queremos que deixar Deus nos usar. Às vezes é nós que queremos usar Deus. E eu quero te dizer que quando você quer usar Deus, o negócio não vai, o negócio não flui, a casa cai. Mas quando você abre o coração e dá lugar para Deus usar, Deus faz de você uma tocha na mão dele para saquear o inferno. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Irmãos, sabemos que hoje é um dia comemorativo.
se comemora o Dia das Mães, e esse dia está sendo comemorado mundialmente. Aleluia, Deus. E eu quero te falar nessa noite que você vai ouvir algo aqui que talvez você nunca ouviu na sua vida. Rabassurianda. E eu quero te dizer, mas quando o Espírito Santo de Deus revela, isso não é terreno, isso é do céu. É Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que eu também comemorava o Dia das Mães. Eu comemorava o Dia das Mães todos os anos, queridos. Só que a partir do ano de 2023, aleluia, Jesus, no mês de abril, o Espírito Santo de Deus, aleluia, queridos, ele entrou assim de uma forma tão sobrenatural. A voz dele veio assim tão de forma sobrenatural que eu achava que tinha alguém aqui do meu lado. Aleluia, Deus. Quando Deus falou dessa forma comigo, Veronilde, este ano você não vai dar feliz Dia das Mães para sua mãe. Mas e eu comecei a ficar com aquela angústia, eu comecei a me desesperar, e eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, por que não dar feliz Dia das minhas mães? Se todo ano eu dou feliz Dia das Mães para ela, e por que, Senhor, agora o Senhor chega com esta palavra e fala para mim que este ano eu não vou dar feliz Dia das Mães? Aleluia, Jesus. E aquela angústia continuou. E o Dia das Mães se aproximava, porque a palavra de Deus veio a mim no mês de abril. O Dia das Mães se aproximava e a angústia continuava. A preocupação continuava, querendo saber o porquê que não era para me dar feliz Dia das Mães. Aleluia, Deus. E aí, queridos, aleluia, Jesus. antes do Dia das Mães chegar, aleluia, eu abri a Bíblia e o Espírito Santo de Deus, ele me deu esta palavra, aonde se encontra no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, aleluia, Jesus. Aonde o Espírito Santo de Deus falando a respeito de datas comemorativas. A palavra do Senhor fala de datas comemorativas dentro de mês, dentro de dia e dentro de anos, queridos. Aí eu li esta palavra e eu falei: Deus, mas o apóstolo Paulo, ele está falando nesta palavra aqui, aleluia, que ele está pregando para pessoas a respeito do paganismo. Então ele está falando aqui com as pessoas porque ele já pregou o amor de Jesus e ele está voltando lá agora de novo, e ele está encontrando as pessoas nas mesmas práticas. Aí ele pergunta para o apóstolo, ele pergunta para as pessoas: perdão, foi em vão o evangelho que eu preguei para vocês sobre datas comemorativas? Foi em vão o evangelho que eu preguei para vocês, a adoração a deuses estranhos? E eu ainda quis questionar com Deus. Eu falei: Deus, mas aqui o apóstolo está falando para que eles não ofereçam culto a deuses estranhos. Aleluia. Mas como Deus é especialista para sondar rins e coração e pensamento, ele viu que eu ainda não estava, aleluia, bem com a palavra que ele já tinha me dado. Ele viu que ele não tinha me convencido ainda. Então precisou ele falar mais para poder
Aleluia, Deus. E aí, queridos, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar. Minha serva, eles adoram Deus estranho, mas os deuses estranhos que eles estão adorando já foi pessoa como você. Os deuses estranhos que ele está adorando já foi gente. Os deuses estranhos que eles estão adorando é Paulo, aleluia, Jesus, é José, é João, é Maria. Então todos esses já foram pessoas também. Aleluia, Deus. E aí, queridos, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar datas comemorativas, como o Dia das Mães, como o Dia dos Pais. São datas de rudimentos fracos. Eu peço para que o Espírito Santo de Deus me cubra com o sangue dele, porque da mesma forma que ele me colocou na parede em 2023 com minha mãe, ele este ano me colocou na parede com a igreja. Aleluia, Deus. Porque eu falei para Deus que se ele me desse uma oportunidade exclusivamente nessas datas comemorativas no Dia das Mães, se ele abrisse uma agenda para mim, aquilo que o Espírito Santo de Deus já tinha colocado no meu coração, eu ia ministrar esta palavra. Aleluia, aleluia, Deus. E aí, queridos, Deus começou a falar: minha serva, quando chega essas datas comemorativas, quem é beneficiado em todas essas datas são as entidades malignas. Por quê, queridos? O Senhor começou a falar: minha serva, quando chega essas datas comemorativas, tem pessoas que não têm mãe, tem pessoas que não têm pai, e no dia que chega essas datas comemorativas, pessoa que não tem mãe tem vontade de tirar a sua própria vida, irmão. Aleluia. Pessoas que não têm pai, quando chega essas datas, tem vontade de tirar a sua vida. E aí, queridos, será que é Deus que bota no ouvido e no coração de alguém para tirar a sua vida? Será que é Deus, amados? É não, queridos. É não. É o inimigo que coloca a voz no coração para tirar a vida. Agora, por que coloca no coração para tirar a vida? Porque as datas comemorativas atraem os pensamentos. Atrai os pensamentos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dia dos namorados, queridos. Pessoas que, esposa que passa um ano todinho brincando com a esposa. Aí no dia dos namorados tá lá botando fotinha: meu bem, eu te amo, meu amor, eu te amo. Que nada, irmão. Deus não está em nada dessas datas comemorativas. Não está, queridos. Não está. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. E talvez, aleluia, você fala: ai meu Deus, hoje é o Dia das Mães. Porque eu convidei essa pregadora para vir pregar aqui. Aleluia, Deus. Eu quero te dizer, aleluia, que Deus separou este lugar aqui para ouvir esta palavra hoje. Deus separou este lugar aqui para ouvir esta palavra hoje. Aleluia. Aleluia. E aí, o mesmo Deus que confronta, o mesmo Deus que permite a dor, o mesmo Deus que permite a angústia, Ele é o mesmo Deus que cura e que sara. Porque se Jesus não tivesse me dado esta palavra, até hoje eu estava angustiada. Mas quando Ele me deu
Aleluia, glória a Deus. Hoje eu estou visitando a tua vida. Eu estou visitando áreas da tua vida nessa noite. Aleluia. Queridos, recebe esta palavra, porque o Senhor Jesus, Ele fala na sua palavra que oculta isso dos grandes e entendidos e revela aos pequeninos. Nessa noite, sinta um desses pequeninos aqui, para quem esta palavra está sendo revelada. Aleluia, Deus. Se sinta um desses pequeninos aqui. Se sinta um desses pequeninos aqui. Porque Jesus não revela esta palavra para os grandes e sábios e entendidos, não. Porque ele já se acha tão grande, ele já se acha tão sábio, que eles acham que não precisa saber de nada. Aleluia. Eles acham que não precisa mais saber de nada. Aleluia, Deus. Mas eu quero te dizer que Deus tem algo profundo. Deus tem algo profundo para revelar para a sua vida nessa noite. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Deixa eu te falar. Quando o apóstolo Paulo chegou na aleluia para pregar a respeito do paganismo, meu Deus, a pregação era tão profunda, mas tão profunda, que as pessoas pegavam as imagens de escultura, pegavam os livros de magia negra, pegavam os livros de adivinhação e jogavam para ser queimado. Aleluia, Deus. Aleluia. E jogava para ser queimado. Porque eles nunca tinham ouvido uma pregação daquela, como o apóstolo estava pregando a respeito do Senhor Jesus. Ele jogava. E quando eles jogaram as imagens fora, quando eles jogaram os livros fora, os produtores de imagem, os produtores, aleluia, de imagem de escultura, começou a ficar tão preocupado que chegou a chamar o apóstolo de peste. Aleluia, Deus. Chegou a chamar o apóstolo Paulo de peste por causa da preocupação com a pregação. Aleluia, Deus. Porque eles viram que agora o negócio ia ficar estreito pro lado deles. Eles agora viram, aleluia, que o lucro ia diminuir. Eles agora viram, aleluia, que o negócio já não ia ser mais como era antes. É por isso que chegaram a chamar o apóstolo de peste. E deixa eu te falar nessa noite. Você pode me chamar do que você quiser. Aleluia, Deus. Você pode até não aceitar esta pregação. Você pode me chamar do que você quiser. Mas se for por causa da verdade, pode chamar. Pode chamar. Porque o couro aqui, o lobo aguenta. Aleluia, Deus. E sabe por que eu estou ministrando essa pregação aqui? Aleluia, Espírito Santo. O espírito de covardia até tentou me encovardar para não ministrar esta palavra. Mas o Senhor falava, aleluia, eu não conto com os covardes, eu conto com os valentes. Aleluia, Deus. Eu conto com os valentes. E deixa eu te falar nessa noite, esse valente que ele está falando aqui, não é aquele valente que sai atropelando tudo por uma agenda, não. Não é aquele valente que sai batendo de frente com as pessoas, não. Não é aquele valente que está discutindo dentro da sua casa o tempo todo, não.
Sabe quem é este valente aqui? Aleluia. É aquele que aceita ser xingado, ser pisado, ser massacrado, ser humilhado. Mas se for por causa da verdade, eu aceito. Pela verdade de Jesus, eu aceito. Rabashuri cantara managashai. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deixa eu Jesus. te falar, queridos. Quem está na tua frente aqui, aleluia, não caiu de paraquedas. Não caiu de paraquedas. Não caiu de paraquedas. Aleluia, Deus. Tem 12 anos que eu estava ali na cidade do Piauí, que eu sou do Piauí, e Jesus usou um vaso para dizer, aleluia, que eu seria uma ministra da palavra de Deus, que eu pregaria a palavra do Senhor, e eu ali, queridos, aleluia, vestida igual uma piriguete, aleluia. E o homem de Deus chegou e botou a mão no meu ombro e falou: daqui 10 anos tu serás uma missionária do Senhor, tu pregarás a palavra de Deus. E eu olhei assim para ele e dei risada e fui embora. E Jesus me tirou do Piauí e trouxe, aleluia, para Brasília. Cheguei aqui, aceitei o Senhor Jesus, e na mesma época que Deus usou um vaso para dizer que derramaria um óleo de missionária na minha cabeça, Jesus derramou. E deixa eu te falar nessa noite, tu crê? Aleluia, tu levanta a mão para receber, que eu não precisei estar enquadrada dentro de uma profecia para que a palavra de Deus se cumprisse na minha vida. Tu crê? Aleluia, levanta a tua mão porque eu vou profetizar. O Espírito Santo de Deus manda eu te dizer nessa noite, aleluia, pode ser drogado, pode ser cachaceiro, pode estar na cachaça, pode estar nas drogas, pode estar atrás das grades, mas se Jesus falou que vai fazer um missionário, ele vai. Se Jesus falou que vai fazer uma missionária, ele vai. Se Jesus falou que vai ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus, descansa teu coração, porque Jesus vai de encontro nessa noite. Aleluia. Agora ele canta na basura. Mas deixa eu te falar um segredo. Deixa eu te falar um segredo. E é aqui onde eu quero te falar que eu não caí aqui de paraquedas. Aleluia, Jesus. A primeira vez que eu vim pregar na igreja dos pastores, que era ela aqui, a irmã e o irmão, era outra igreja. Aleluia, Deus. E eu me encorajei para ir pregar. Aleluia. E fui com a coragem e a fé. Aleluia, Deus. Só que quando eu cheguei no altar, não saiu nada. Eu tive que descer de cima do altar. Ai, decantar a basura. Vai decantar a managachai. Só que quando eu fui para o altar, mesmo descendo de cima do altar, para não conseguir pregar nada, eu já estava debaixo de uma promessa. Eu já estava debaixo de uma promessa. Aleluia, Deus.
Glória a Jesus. Só que eu estava debaixo de uma promessa e eu estava com 3 chaves, mas me faltava a 4ª chave. Talvez você pergunta para mim, missionária, qual era a chave que você estava e qual a que estava faltando? Eu estava com 3 chaves. A primeira chave era o Senhor Jesus. A terceira chave era a chave da oração. A segunda chave, perdão. A terceira chave era a chave do jejum. Porque, queridos, não é para mim engrandecer aqui não, mas se tinha uma coisa que eu gostava era de jejuar. E eu trabalhava numa dessas empresas pesadas, mas eu jejuava ali para a honra e glória do Senhor 40 dias. Aleluia, Deus. E aí me faltava a 4ª chave, que eu lia, mas eu não tinha muita sede por ela. E a 4ª chave que me faltava era a palavra do Senhor. A 4ª chave que me faltava era ter sede para ler a Bíblia. Aleluia, Deus. Porque eu já estava debaixo de uma promessa. E quando você está debaixo da promessa, o Espírito Santo, ele te impulsiona a entrar, a chegar, para que a promessa possa ser cumprida. Glória a Deus. Aleluia. E nessa noite, eu tenho uma palavra para você que tem desejo de pregar a palavra de Deus. Que tem desejo, aleluia, de ser uma ministra da casa do Senhor. Que tem desejo de ministrar a palavra do Senhor com profundidade. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Enquanto a sua Bíblia estiver em cima da estante, na cabeceira da sua cama, aberto no Salmo 91, aberto no Salmo 93, aberto no Salmo 23, enquanto ela estiver lá só pegando poeira, Jesus vai voltar e o sonho vai ficar só em sonho. Aleluia, Deus. E o sonho vai ficar só em sonho. Mas se você tem, aleluia, um desejo de pregar a palavra de Deus, se você tem desejo de pregar a palavra do Senhor para a tua parentela, para a tua família, se você tem desejo de pregar a palavra do Senhor dentro do teu trabalho, saia daqui hoje, nessa noite, saia daqui tomando posse desta palavra. A palavra de Deus fala, ministra a minha palavra, ministra, aleluia, lê a minha palavra de noite e de dia, medita na minha palavra de noite e de dia. Sai daqui hoje, nessa noite, meditando nesta palavra de noite e de dia. Aleluia, glória a De Deus. noite e de dia. Porque Deus vai fazer de você uma tocha na mão do oleiro. Deus vai fazer de você uma tocha na mão do oleiro. Porque o Deus que fala, irmão, ele se responsabiliza. O Deus que fala que vai fazer, ele não é covarde não. Quando ele fala que ele faz, mas ele faz a parte dele. E eu e você temos que fazer a nossa. Aleluia, Deus. Ele faz a parte dele. E eu e você temos que fazer a nossa. Aleluia, Deus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Queridos, eu louvo o nome do Senhor. Eu louvo o nome do Senhor. Por quê? Porque quando eu desci do altar, Satanás, ele falava no meu ouvido 24 horas. E aí, vai subir só para ser envergonhada?
estão paradas, estão paralisadas por causa de palavras negativas, por causa de palavras que, aleluia, doeu na sua alma, por causa de palavras que te feriram. Mas Jesus está dizendo para você aqui nessa noite: se levanta hoje, porque vai haver virada de vida. Aleluia, Deus. Se levanta hoje, porque vai haver virada. Aleluia. Sabe o que ele diz aqui? No lugar da vergonha, ele vai dar dupla honra. Recebe aí, irmão. Recebe aí, irmão. No lugar da vergonha, ele vai dar dupla honra. No lugar da vergonha, ele vai dar dupla honra. Aleluia, Deus. Glória a teu nome, Jesus. Queridos, e eu amo a palavra quando José revelou o sonho dos homens que estavam presos com ele, e quando ele chegou para revelar o sonho de Faraó, quando ele chegou para revelar o sonho de Faraó, que Faraó começou a falar com ele, que Faraó queria saber o que significava o sonho dele. Eu acho lindo, querido, quando José fala dessa forma: isso não está em mim, isso não está em mim, isso está nele, isso está nele, isso está nele. E quando você reconhecer que você não é nada, que precisa dele, que ele é tudo, é ele que te usa no louvor, minha irmã, é ele que te usa na pregação, é ele que te usa na adoração. E enquanto você reconhecer que ele aqui é tudo, tem um anel de honra, tem veste de linho, tem cordão de honra. Quando você honra ele te honra aqui na terra. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E eu peço ao Senhor que esta palavra nunca venha sair de dentro de mim. Eu peço ao Senhor que esta palavra nunca venha sair de dentro do meu coração. Porque tem gente, queridos, que quando louva, aleluia, só o céu desceu na igreja porque foi eu que louvei. O céu se abriu porque foi eu que preguei. Se não foi eu que prega lá, não vai acontecer nada. Se não foi eu que louva lá, não vai acontecer nada. Eu quero dizer para você, Jesus está dizendo: baixa a bola, se diminua, porque eu e você não somos nada. Ele aqui é tudo. Se ele quiser arrancar o nosso fôlego de vida, agora ele tira, irmão. Aleluia. Então é ele que é tudo. É ele que é tudo. Nessa noite, queridos, se eu fosse dar o nome dessa mensagem, eu daria o nome dessa forma: o milagre vem depois da humilhação. O milagre vem depois da humilhação. A Bíblia fala a respeito de uma mulher cananeia que estava na sua casa com a filha, aleluia, horrivelmente endemoniada. E ela foi atrás de Jesus, gritando Jesus, gritando Jesus. Quando ela chegou até Jesus, aleluia, Deus, aleluia, Jesus virou para ela e falou assim: eu não vim lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ei, deixa eu te falar, aleluia. Em outra palavra, Jesus estava chamando aquela mulher de cadela. Jesus estava chamando aquela mulher de cachorra. Se ela fosse outra, ela tinha falado: aleluia, Espírito Santo de Deus. Jesus
Senhor, come das migalhas que sai das mesas, que cai da mesa dos seus senhores. Até os cachorrinhos comem das migalhas. Na mesma hora Jesus liberou o milagre dela. Aleluia. Ela estava lá, junto com Jesus. Mas Jesus foi na casa dela e curou a filha dela. A filha dela não precisou vir junto com ela para receber a cura. A filha dela foi curada lá onde estava. E talvez você pergunta para mim desse jeito: missionário, o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer para você é que se você saiu da casa, da sua casa, para buscar o milagre, se você saiu para buscar Jesus, você se humilha aqui e Deus visita a tua casa lá. Você se humilha aqui e Deus visita. Deus atravessa aquelas grades da prisão e visita o teu filho lá. Você se humilha aqui e Deus libera o milagre lá. Então desempina o nariz, desce do salto, baixa a bola e se humilha. Se quiser receber milagre da parte de Jesus, vai ter que se humilhar. Vai ter que se humilhar. É por isso que eu falei que se fosse para mim dar um nome para essa mensagem, eu daria, aleluia, depois da humilhação o milagre chega. Depois da humilhação o milagre chega. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Deus. Queridos, fica de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois da humilhação, o milagre chega. Só você que está decidido se humilhar nessa noite, levanta a tua mão. Aleluia, Deus. Mas é se humilhar mesmo. E a palavra do Senhor fala: não é os humilhados serão exaltados, não. É aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus. É aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus. É aquele que na tua casa todo mundo está sendo fofoqueiro, mas tu não fala da vida de ninguém. É aquele que na tua casa todo mundo vai pro forró, mas tu não vai. Todo mundo bebe cachaça, mas tu não bebe. Aleluia. Para agradar o Senhor. Aleluia. Todo mundo fala da vida dos outros, mas você reserva a sua boca. Aleluia, Deus. Para agradar o Senhor. Ei, tá com atitudes que o esposo não tá se agradando. Para de ficar batendo de frente. Se humilha debaixo da mão de Deus. Se humilha. Em vez de você ficar batendo de frente, em vez de você querendo dar razão, ei, para de querer ter razão e tenha paz na sua casa. Aleluia. Porque é melhor ter paz do que razão. Verdade. Isso se chama humilhação debaixo da potente mão de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Queridos, quando eu li a mensagem de Ana estava sendo humilhada, maltratada e perseguida por Penina. Ana estava sendo humilhada, maltratada e perseguida por Penina. Glória a Deus. Só que, além de Ana estar maltratada, humilhada e perseguida por Penina, ainda tinha a sua madre fechada. Ainda tinha a sua madre fechada. E não foi o adversário
que fechou a madre de Ana, não. Quem fechou a madre de Ana foi Deus. Humilhada, maltratada, perseguida e a madre fechada. Mas sabe o que eu acho extraordinário na vida de Ana? É que ela era equilibrada. Ana era equilibrada. E nessa noite o Senhor está te dando equilíbrio. Nessa noite o Senhor está te dando equilíbrio. Nessa noite o Senhor está desvendando o céu. Nessa noite o Senhor está abrindo o céu para tu entendimento, para que tu receba algo do alto, para que essa serpente caia por terra, para que esse gigante caia por terra. Nessa noite o Senhor está abrindo o céu ao teu favor. Seja humilhada, mas seja equilibrada. Seja humilhada, mas seja equilibrada. Aleluia, Deus. O Senhor fala assim para ti nessa noite: eu sou Deus que abro novas portas. Abro novas portas. A porta pode até estar fechada, mas o Senhor diz: eu não fechei aquela porta por acaso. A porta pode estar fechada, mas eu abro novas portas. O Senhor diz: abre um caminho novo para tu trilhar. Eu abro um caminho novo para tu seguir. Eu abro um caminho novo para tu passar por ele. Passa por este caminho, passa por este trilho, porque lá na frente tem vitória. Lá na frente tem vitória. Passa e não desanima. Aleluia, Deus. Espírito Santo da verdade. Glória a Jesus. Pai, toma tua filha nas tuas mãos, Senhor. O Senhor diz assim para ti: sou eu que batalho por ti, minha serva. Sou eu que estou nesta peleja. O Senhor diz assim: nesta peleja tu não terás que pelejar. Descansa o teu coração, descansa a tua alma, porque eu entro na peleja. Eu providencio a vitória. Eu te encontro, aleluia, nas madrugadas, no pé da tua cama. Fica tranquila, descansa o coração, porque nessa peleja tu não terás que pelejar. Recebe no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu orar por essa varão aqui. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus. Pai, toma a tua serva nas tuas mãos. Aleluia. O Senhor diz assim: eu tenho te sustentado. Verdade. Sou eu que tenho te sustentado na palma das minhas mãos. Aleluia. O Senhor diz: tu não descerás a cova antes que tu veja. Aleluia. Se cumprir aquilo, aleluia, na vida daquele jovem. O Senhor visita um jovem por amor das tuas orações. O Senhor fala que vai fazer a obra. Fica tranquila, porque Deus fala assim: eu já cerquei ele. Ele já está na palma das minhas mãos. Ele já era massuricanda na managa chai. Não perde o teu sono, descansa o teu sono, deita no travesseiro e dorme, porque Jesus já está no controle da vida dele. Aleluia, Deus, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Pai querido, Pai amado, ó Deus, toma a tua serva nas tuas mãos, Senhor. Deus diz assim para ti: continua sendo fiel com minha obra. Continua fazendo o que eu chamei você para fazer. Não se desespere, não se preocupa. Tem dia que tu chega aqui, que é só o Espírito Santo de Deus sabe como está a tua alma, como está o teu coração. Mas o Senhor diz assim: eu sou contigo, minha serva. Fica, aleluia, na dispensação do Espírito Santo, porque está chegando algo novo para as tuas mãos. Está chegando algo novo. O Senhor diz: eu vou colocar algo nas tuas mãos. Eu assino um papel a favor da tua vida nessa noite. O Senhor diz assim: sou eu contigo.
Aleluia, Deus. Aleluia. Queridos, quem tomou posse desta palavra nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Que todos ficam na paz. E que você saia daqui nesta noite refletindo nesta palavra. Se o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite, você vai sair daqui refletindo nesta mensagem. Então toma